Disfarce de hoje é uma entrevista com o ex-prefeito Raul Filho. Raul Filho foi prefeito de Araguaçu, deputado estadual e prefeito de Palmas por 2 mandatos. Foi considerado liderança do PT no Tocantins até 2011, quando foi expulso do partido, retornou e deixou o Partido dos Trabalhadores por livre e espontânea vontade em 2014. Depois se filiou ao PR. Aqui comigo, os jornalistas Sandro Petrilli e Aquiles Lins, que participam dessa edição do programa Sem Disfarce. Não saia daí, a gente volta já já. Volta para uma sabatina com o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho, com a presença dos jornalistas Sandro Petrilli e Aquiles Lins, que é editor do site Brasil 247. Bom, eu começo fazendo a primeira pergunta, ex-prefeito, trazendo uma notícia que voltou aos sites e aos jornais recentemente, que é uma denúncia do Ministério Público que acusa o senhor de fazer parte de uma quadrilha com o objetivo de dar aparência de legalidade a contratos que favoreciam a Delta, né? Isso no valor de 116 milhões. Além de formação de quadrilha, há uma denúncia de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, enfim, fraudes em licitação. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Veja bem, esse processo ele é originário daquela denúncia do caso Cachoeira, né? Na campanha de 2004, nós tínhamos um coordenador geral da campanha que cuidava dessas relações na busca de recursos para o financiamento de campanha. Coisas que eu nunca fiz parte, nunca atuei na busca de recursos, até porque não é papel de um candidato. Mas nesse caso específico, o empresário Carlinhos Cachoeira gostaria de conversar com o candidato e não com o coordenador. E eu fui a Brasília, Brasília não era Brasília, disseram que era Anápolis, a este encontro. Lá resultou naquela filmagem que o Brasil conheceu, especialmente Palmas, e os que interessam na política regional. Isso certamente se desdobrou num processo, né? E o Ministério Público pegou isso aí como uma ação, desfecho da... E vamos ver como vai comportar a Justiça. O que eu posso dizer sobre essa situação é que eu estou absolutamente tranquilo, mas muito tranquilo para responder todas as etapas desse processo, né? Provando a minha inocência, que nós fizemos um governo de transparência. O nosso governo foi quem implantou em Palmas a transparência em todas as áreas. Nesse vídeo que o senhor cita, o senhor diz a seguinte frase:
Viu, Carlinhos? O que a gente busca é o seguinte, nós temos um projeto político, um projeto de poder no Tocantins. Palmas é um estágio. Que estágio seria esse? O que o senhor se referia a estágio? Na nossa vida, tudo que você busca crescer, eu deduzo que é um estágio. Se você é um vereador, você tem um estágio para chegar a deputado federal, senador, enfim. Né? Se Palmas seria uma estrutura, uma base para que a gente pudesse mostrar um trabalho, né? E a sociedade aprovar ao ponto de nos conduzir ao governo do Estado, eu compreendia que era um estágio, era o começo da minha ascensão ao poder. Né? Então a intenção, a palavra nossa foi colocada nesse sentido. Mas, prefeito, sobre esse assunto ainda, o senhor acha que a repercussão desse caso, do vídeo, que teve até rede nacional na época, tudo, influenciou, por exemplo, o senhor não ter feito um sucessor na prefeitura, ou para sua esposa, a deputada Solange, não ter conseguido a reeleição na Assembleia Legislativa? O senhor acha que isso acabou influenciando? Olha, não deixa de não trazer desgaste. Eu não acredito que influenciou, por exemplo, na reeleição da deputada Solange. A eleição da Solange influenciou as próprias ações dela. Talvez ela não conseguiu, né, deslanchar ou fazer um mandato na busca de uma reeleição, até porque ela tinha decidido não ser candidata à reeleição. Eu que motivei que ela deveria ser. Então foi uma tomada de posição, já faltando o quê? 30 dias para a convenção, quando ela decidiu a sair candidata e ficou como primeiro suplente, não teve esse sucesso. No quesito da minha sucessão, eu penso que isso não influenciou. Apesar que foi um final de governo em que nós tínhamos entre regular, ótimo e bom, 48% de aprovação. Né? Poderia até não influenciar ao ponto de eleger o sucessor, mas que contribuía. Né? Mas é porque a sociedade queria, naquele momento, né, ver algo diferente que não fosse apresentado nem pelo Paço Municipal e nem pelo Palácio Araguaia. Né? Foi onde calhou a eleição do empresário que hoje é o gestor da nossa cidade. Ex-prefeito, há cerca de um mês atrás, o site Brasil 247 soltou com exclusividade uma informação do Carlinhos Cachoeira dizendo que cogita negociar com o Ministério Público Estadual daqui do Tocantins uma delação premiada em que ele citaria detalhes das supostas transações que ele teria feito com o senhor na tentativa de amenizar a situação dele com a Justiça, né? Eu queria saber a opinião do senhor como uma pessoa que é um político ainda, está em atividade, agora se filiou ao PR e tem pretensões de disputar novamente a Prefeitura de Palmas. Você acha que um esqueleto aí tirado do armário nesse momento prejudica o senhor ou o senhor não teme isso? Veja bem, a delação premiada no Brasil hoje virou onda, né? Então eu penso que aqueles que têm prestação de contas com a Justiça têm que se valer de todos os seus argumentos. Se isso minimizar a pena dele, eu penso que ele tem que fazer. Agora, eu não temo que nada do que ele possa dizer me afeta diretamente. Eu estive 8 anos à frente do governo, em nenhum momento, em nenhum dia, em nenhum minuto, o Carlinhos Cachoeira teve relações nenhuma com o nosso governo de negócios. Então, não há nada, absolutamente nada, que a Justiça ou que ele possa dizer que se beneficiou dessa nossa gestão. Mas através da Delta a Justiça diz que há relações. Além disso, o contrato da Delta foi, na época, a muito Justiça não diz isso. O Ministério Público insinua. Isso, né? mas isso foi muito questionado até durante o governo do senhor. Lógico. O Ministério Público insinua que sim. E certamente vai apresentar isso para a Justiça. E nós vamos apresentar as nossas provas. Há hoje constatação de que quando a Delta ganhou essa licitação em Palmas, parece-me que no ano de 2006, segundo informações, o Carlinhos Cachoeira não tinha relação nenhuma com essa empresa. Essa relação veio depois. Com o meu vínculo no vídeo, na busca de recursos de apoio para a campanha, certo? E estourou o escândalo dele vinculado à Delta em Goiás e em vários outros estados, e cada partido precisava de um boi de piranha. Acho que o PT, naquele momento, deve ter pensado que o prefeito de Palmas era o boi menor, não tinha problema ser oferecido a sacrifício. Né? Mas que eu não temo nada, ou que seja ele, ou qualquer outra pessoa que possa fazer essa delação premiada. Isso não me causa realmente preocupação pelos atos que eu pratiquei. Eu sei como eu conduzi o governo, portanto, eu não temo esse tipo de comportamento dele nem de ninguém. O senhor falou agora na relação com o PT, a sua saída do PT não foi alguma coisa exatamente amigável, né?
O senhor até, né, chegou a colocar seu nome como à disposição para a disputa do Senado da eleição passada, não teve apoio majoritário. E mesmo assim o senhor era o nome mais expressivo do PT no Tocantins. O que o senhor acha que aconteceu? Como é que foi esse processo dentro do PT? Olha, a situação minha com o PT, ela se tornou assim, desgastada ainda no governo, certo? O PT hoje do Tocantins, ou melhor, o PT do Tocantins, ele é dirigido pelo mesmo grupo há mais de 20 anos. É uma cúpula. Então ali dificilmente alguém consegue, você entende, romper esse manto, né? E provavelmente nós devemos ter contrariado alguns membros da direção, ainda quando o governo em Palmas, certo? Então isso foi desgastando ao longo do tempo. E chegou ao ponto das nossas discordâncias também com o comportamento do partido, com atitudes, né, questionamento, declarações minhas, isso cada vez mais foi arrefecendo as relações, ao ponto do partido propor uma expulsão minha e da deputada Solange por infidelidade partidária, porque eu havia apoiado o candidato João Ribeiro, enquanto eles queriam que nós apoiássemos o deputado Paulo Mourão, tá? O Diretório Nacional, né, não considerou essa expulsão, nos retornou aos quadros do partido por unanimidade, né? Mas mesmo assim continuou desgastado. Mesmo tendo uma boa relação com a militância até hoje, aqui e no interior, mas com a cúpula não era possível essa convivência harmônica. Então nós decidimos a nossa saída no final do ano de 2014. O senhor falou que o senhor teve uma série de divergências com a cúpula do partido, né? E hoje a gente tem um senador que é do PT, que foi presidente do partido e certamente integrou a cúpula do partido durante toda essa disputa de forças com o senhor, né? O que o senhor acha dessa relação do Donizete? Ele tem participação nessa saída sua? Tem, naturalmente tem. Donizete diria assim, é um dos membros integrantes da cúpula dirigente do partido. É um homem forte do PT, no Tocantins e também com influência na nacional, né? Então tem, a relação nossa também ela azedou. Onde azedou? Como eu falei, veio desde o governo, esse desgaste, né? Contestação. Acomodação de cargos também? Também, tudo isso influencia, né? Chegou ao ponto que, por exemplo, ele afastou para ser candidato a deputado federal, não retornou para os quadros como secretário, né? Depois nós tivemos que fazer uma reforma administrativa. Como o PT tinha mais cargos na gestão, o partido foi o mais prejudicado, nós entendíamos que não podíamos prejudicar os partidos aliados. Então, na redução, no corte de pastas, né, o PT ficou, né, acho que foi o mais prejudicado, e o diretório entendia que isso não era justo com o partido, mas a nossa decisão foi essa. Então, uma série de situações que levou a essa relação, sabe, ao ponto de não ser mais sustentável. Retorno jamais. Mas sem dúvida, Donizete... Retorno jamais. Ao PT? É. Não há sentido, né? Agora, aproveitando até esse ensejo do PT, o senhor já teve, assim, vamos dizer assim, dos dois lados do balcão, porque o senhor já foi do PSDB e depois do PT, que são os dois partidos que polarizam hoje o cenário político e tudo. Como é que o senhor vê essa crise política, se assim a gente pode dizer, do país hoje, que acontece justamente por essa polarização? Olha, a crise existe com o PT, porque o PT está governando. Quando o PSDB governava o país, não é diferente que não existisse coisas, não diria nessa mesma dimensão, mas que naturalmente tinha, eu não tenho dúvida disso, certo? E amanhã qualquer um outro partido que venha, né, conquistar o poder, também vai continuar cometendo erros e equívocos. Às vezes não é a cabeça quem governa, é o conjunto, né? Ninguém consegue imaginar o comportamento, né? Então cada um tem que pagar pelos seus erros, certo? Mas o PT, segundo o que hoje a gente vê em declarações, em depoimentos, né, eu acho que ele pisou muito forte no acelerador. E aí está pagando as consequências, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Sabatina, mais programa Sem Disfarce.
Comida é um dos grandes prazeres da vida, não é mesmo? Agora imagine experimentar isso num lugar requintado e aconchegante, embalado por DJ, por um preço super especial. Conheça o menu degustação do Secondo Restaurante, que é servido nas noites de quinta-feira. Deguste vários sabores em uma única noite, a um custo de R$ 19,90 cada. Além desse menu especial, o Secondo Restaurante está com uma novidade: cardápio completo com opções de pratos tamanho família que servem até 3 pessoas. Secondo Restaurante, na Alameda Jardins, Antiga Adega 21, em Palmas, Tocantins. Quando você pensa em construir ou reformar, quer sempre o melhor para a obra, não é mesmo? A Durax, primeira indústria de telhas de cimento do Tocantins, tem. As telhas Durax são resistentes, impermeáveis, têm encaixe perfeito, proporcionam economia e sofisticação. Tudo isso com garantia de 10 anos. Conheça toda a linha: lajes, tubos para drenagem e esgoto sanitário e as tradicionais argamassas. A Durax é vendida nas melhores lojas, agora também em Araguaína. Quer qualidade e durabilidade? A melhor opção é Durax, com certificação ISO 9001. Eu começo perguntando para o ex-prefeito: o senhor é candidato a prefeito nas próximas eleições? Acha que pode ser eleito, deixando o governo, como o senhor mesmo disse, com 48% de aprovação e talvez concorrendo com o candidato Carlos Amasta, que hoje chega a quase 80%? Bom, eu não sei em que pesquisa os 80%. Precisa conferir se realmente é uma pesquisa que... Porque nas ruas e na opinião pública, hoje, talvez a pesquisa seja outra. Isso é perceptível em quem anda e conversa com as pessoas. Mas eu não vou discutir essa questão. Ser ou não ser candidato, isso é questão do momento. A minha incumbência agora é ajudar na organização de um partido que já é forte, o partido que hoje eu estou filiado aos seus quadros, que é o Partido da República, procurar dinamizar mais as suas ações, tanto aqui como no interior. Essa é a minha missão, junto ao partido, junto ao senador Vicentinho, que é o nosso presidente regional, junto à direção nacional, e o partido dispõe de muitos quadros bons, né? Então o tempo é quem vai dizer. São as manifestações da sociedade, né? É o trabalho, é o conjunto partidário, as suas lideranças que vai manifestar isso no tempo. Mas o senhor tem desejo? Veja bem, eu sou um político na ativa, eu, né, não vou falar, seria hipocrisia dizer que não. Eu certamente pretendo voltar a disputar nem só a Prefeitura de Palmas, como outros cargos, né? Agora, isso é questão do momento. O senhor recentemente fez críticas à gestão do prefeito atual, Carlos Amasta, dizendo que ele tem embelezado a cidade, tem cuidado da limpeza e tudo, mas não tem cuidado tanto do social, não tem investido tanto nisso. De vez em quando também a própria deputada Solange troca alguma farpa com ele nas redes sociais, a gente pode presenciar justamente nesse sentido. O senhor acha que, nos seus 8 anos de mandato, o senhor acha que o senhor foi um prefeito melhor para Palmas do que o prefeito Carlos Amasta está sendo? Veja bem, não foram críticas, eu tenho feito observações, né? Se você lembrar, retroagir no tempo, lembrar o que era Palmas até 2004, e ver de 2005 a 2012 o quanto essa cidade evoluiu em todos os seus aspectos, você há de encontrar uma gestão que efetivamente realizou pela cidade, em todas as suas áreas. Agora, não foi uma gestão de propagação, né? O nosso governo foi o governo da pata e não da galinha, né? Eu vejo que a sociedade queria mudança. O atual prefeito chegou como paladino dessa mudança, né, com uma imensidão de compromissos, que até o presente momento eu penso que ele ainda precisa colocar isso em curso, em prática. Inegavelmente a cidade ela está mais limpa, certo? Inegavelmente.
Existem muitos bairros que não têm recebido o mesmo tratamento, eu também compreendo que é natural. Agora você há de ver o seguinte, no nosso governo, nós gastávamos 12,5, 13 milhões por ano com a limpeza da cidade. Atualmente se gasta 40. Agora, em nenhum dia do nosso governo deixou-se de construir escolas, creches, unidades habitacionais, você entende? A infraestrutura, pavimentação asfáltica, recuperação, políticas públicas, né? Então a gente conseguia fazer o quê? Nós tínhamos foco na gestão. Não que a limpeza não fosse a prioridade, mas a nossa prioridade era a saúde. Quem conheceu a saúde de 2004 e passou a conhecer de 2012, como o próprio prefeito já eleito deu declarações, nós temos isso gravado, de que ele considerava e já tinha observado que Palmas oferecia uma das melhores saúde pública entre as capitais brasileiras. Estou falando aquilo que eu tenho documentado. E é uma verdade, porque também nós pesquisávamos isso. Então, tanto a estrutura física, como a oferta de exames de alta complexidade, que antes não se fazia, consultas especializadas. Então o senhor compartilha da visão do deputado Vicentinho Júnior, que a gestão do atual prefeito é a gestão do marketing? Eu não vou dizer que seja do marketing, eu penso que precisa ser mais assim, mais para frente, mais real, mais palpável, você entende? Porque o marketing não sustenta um governo por muito tempo. Mas vamos assim na prática, eu te pergunto, a questão da infraestrutura. Porque tudo que se fez até agora foi deixado pelo nosso governo. Algumas obras iniciadas e aqui não, mas os recursos garantidos. Eu não vejo uma outra infraestrutura que fosse feita com recursos e projeto da atual gestão. Se você vai para a área de educação, que foi uma área que marcou muito a nossa gestão, eu não conheço até o momento um tijolo assentado pela atual gestão. E a cidade ela é viva, ela cresce a todo momento. E nós tínhamos um planejamento que nós oferecíamos tínhamos mais oferta por vagas do que procura. Hoje é o inverso. É uma imensidão de crianças aí na fila esperando uma oportunidade numa creche. Nós nunca permitimos que tivesse mais do que 25 por sala. Hoje estão se colocando 35, eu acho também que é um equívoco para tentar tapar esse... né? Então, se você vai para a saúde, o nosso crescimento foi muito grande, tanto físico como em qualidade na oferta dos serviços. Se você vai para a educação, não é diferente. Se você vai para a habitação, ninguém fez como o nosso governo na habitação. Onde o senhor acha, então, que falhou? Assim, no talvez sentido... na comunicação. Isso, no sentido de secretários competentes, porque com o governo que o senhor apresenta e que apresentou. Não é que eu apresento, isso está real. Isso, com o governo que o senhor fez, com os dados que o senhor apresenta, o senhor não conseguiu reeleger, não conseguiu eleger um sucessor. Então, na opinião do senhor, e teve dificuldades na reeleição. Eu me lembro que durante a campanha que o senhor conseguiu passar quem estava em primeiro e que ficou em segundo lugar. Então, assim, ao longo da campanha que o senhor conseguiu a vitória, aonde o senhor errou? Não, primeiro, acho que é um equívoco imaginar que a nossa reeleição foi difícil, ela foi mais fácil do que a primeira eleição. Ela não teve o mesmo percentual de votos, porque na primeira nós fomos eleitos com 66%, mas éramos 2 candidatos, era polarizado. A segunda nós tivemos 46%, mas com 3 candidatos em potencial. E assim que nós lançamos candidato, na primeira pesquisa nós já estávamos na frente. Mas o senhor acredita que errou aonde? Por não colocar o sucessor lá no Paço Municipal? Eu não fiz trabalho para um sucessor, até porque o lançamento da nossa sucessora, que era para ser a deputada Luana, ela não acreditava muito na gestão, então ela ficou um período aí, né, embernada, fazendo um trabalho isolado, né, acho que com medo de vincular a imagem do governo. E eu não culpo ela por isso não, ela entendia que naquele momento não era bom, talvez fosse orientada a fazer isto, né? Mas nós ainda tínhamos 44% de aprovação, entre ótimo, bom e regular, 46%. Se você pegar a segunda rodada da pesquisa Ibope, né, das eleições de 2012, você vai ver que na segunda nós estamos lá com essa avaliação. Agora, certo? Raul, você fala muito aí que talvez, você reconhece que talvez tenha pecado na falta da comunicação durante a sua gestão. A gente se lembra que cobre essa época que ela foi muito criticada pelo fato de não conversar com o eleitor e não falar exatamente aquilo que você tinha feito, né? E agora você critica o Amasta por estar fazendo isso em excesso. Não, eu não estou criticando, o Amasta está fazendo, eu nem toquei em assunto de marketing. Eu até falei que eu não critiquei, eu observei que às vezes o marketing excessivo
Ele precisa ser compatível com as obras, com as ações. Mas a falta dele também não ocasionou um prejuízo na sua gestão? O senhor não acha que errou nisso? A falta de marketing? Sim. Eu penso que foi um dos pontos críticos do nosso governo, foi a falta de comunicação, e não por culpa do setor dos profissionais, por minha própria culpa, né? Eu, ao trabalhar um orçamento que já era muito minguado, escasso para você priorizar ações, eu sempre via, por exemplo, olha, ali existe uma mãe de família que precisa de uma casa. Então aquela mãe era prioridade de ter uma casa própria. Olha, eu preciso construir mais uma creche, eu preciso construir mais uma escola, eu preciso adequar uma escola que está aí em condições precárias. Então o nosso orçamento era muito voltado para isso. Olha, construir uma unidade de saúde, eu preciso contratar mais médicos, eu não posso deixar faltar medicamento. Então nós tínhamos uma política que isso era prioridade, tá? Como a política econômica de geração de emprego e renda. Eu assumi a prefeitura, o índice de desemprego de Palmas era 25,75%. A fonte é a CAGED. Nós deixamos com 8%. Aí você fala, qual foi? Isso foi influência da economia nacional? As ações que Palmas também desenvolvia, tanto na economia solidária, com o Banco do Povo, e muitas outras ações, né, o microcrédito, o emprego, o estagiário, você entende? Meu primeiro emprego, enfim, né, o prestigiando o comércio local. Então, tudo isso foram criando situações que elevou-se essa redução da taxa de desemprego. Num eventual novo governo, o senhor daria a mesma prioridade à comunicação do que o senhor deu no passado? Eu comunicaria muito melhor o nosso governo. Inquestionavelmente. Fora a questão então da comunicação, que o senhor acha que poderia ter feito mais. Em 8 anos que o senhor foi prefeito de Palmas, o que o senhor se arrepende de ter feito ou de não ter feito para ter sido um prefeito melhor? Governar Palmas é muito complexa. Veja bem, você viu o atual prefeito, ele chegou assim como um salvador de tudo. Eu estava olhando hoje a revista lá da Fieto, né, não sei o quê. É uma revista que a Fieto lança aí, né? Então, em novembro do ano da eleição, 2012, teve uma entrevista com os 3 principais prefeitos, das principais cidades, que foi o Amasta Palmas, o Laurez Gurupi e o Ronaldo Dimas Araguaína. Então, se você for ver lá os compromissos que foram assumidos na área da indústria, do comércio, né, dos parques de indústria e tudo, isso não conseguiram colocar em prática, né? E, então, muitas outras questões. Por quê? Porque a cidade ela é complexa. Você vê que o atual prefeito ele apertou muito a questão da arrecadação, com taxas, impostos de toda forma, que eu acho que, inclusive, de um momento muito impróprio para a situação que a economia do país vive. Se a economia está ruim, as pessoas também estão em condições ruins de estar pagando esse excesso de tributos. Mas, com tudo isso, a gente não viu um crescimento nessas áreas, sabe? Eu não vi ainda uma política de evolução na educação, na saúde, né, nas políticas públicas, na habitação, né, na infraestrutura. A limpeza ele tem caprichado, tem que se admitir, né? Mas isso são ações que fazem parte da vida da sociedade. O nosso governo foi zeloso com isso. Porque nós temos dados, está aqui, são estatísticas, pesquisas, não feitas pela prefeitura, pelo governo federal, pelo IBGE, pelo CAGED, estão registrados. Inclusive, eu vou te dar exemplar dessas revistas aqui. Mas o senhor não respondeu do que o senhor arrepende de ter feito ou não ter feito. Eu digo assim, o que eu me arrependo talvez não foi ter comunicado melhor com a sociedade, porque tem governo que ele constrói uma unidade de saúde, se ela custou, por exemplo, ali R$500 mil, ele gasta R$500 mil para divulgar que fez ela, inaugurar, certo? Então a minha consciência não me conduzia para este lado. Por quê? Em razão do que eu estou falando, que a cidade ela ainda dependerá por muito tempo de uma política eficiente de investimento. E quando eu assumi, nós não tínhamos capacidade de investimento. Nós criamos a capacidade de investimento em Palmas. Essa melhoria da economia do município foi feita no nosso governo. O que eu pregava em campanha. Palmas não tinha autonomia financeira para nada. Você olhar, andar a cidade, você não vê uma obra feita pela minha antecessora com recursos do Tesouro. Não tem, não mostra, tudo convênio, Estado e União. E nós demos essa autonomia para a cidade. E o senhor se candidatando... Desculpe. O último para encerrar, eu preciso encerrar, senão vou estourar o tempo. Pois é. E o senhor se candidatando, então, na próxima eleição?
O que as pessoas podem esperar de diferente do Raul Filho? Muito rapidamente, prefeito. Veja bem, em cada momento de um governo você tem novos pensamentos, novas ideias. Então isso é um conjunto. A cidade é viva, ela está em movimento. Primeiro é ampliar tudo de bom que a gente conseguiu na habitação, sobretudo na educação. A educação precisa dar um salto que ainda não deu. Nós chegamos a ser a melhor educação do país, precisamos continuar crescendo nesse aspecto, sendo referência. Na saúde, a infraestrutura precisa e, sobretudo, você criar políticas para essa juventude, que hoje nós temos aqui 15 universidades, instituição de ensino superior, todo dia colocando profissionais no mercado. Então é hora de você atacar nessa área, você entende? Procurar criar geração de emprego e renda, mercado de trabalho. Muito obrigada pela presença, pela entrevista no programa Sem Disfarce. Obrigada pela presença Eu dos que agradeço. dois. E na semana que vem a gente está de volta.